Você viu o vídeo encantador de uma das favoritas da direita woke? Chamar uma mulher judia grávida de judia gorda e filha da mãe? Você viu esse vídeo? Sabe o que eu acho mais irônico nisso tudo? E obviamente nós vamos assistir. Porque é nojento o fato de que esses antissemitas, essas pessoas absolutamente desprezíveis, vis, repugnantes, nojentas, que aliás, antissemitas é só um dos nomes. Muitas vezes, eles também são racistas, homofóbicos, simplesmente pessoas terríveis, horríveis, desprezíveis como um todo. Eles frequentemente justificam isso, dizendo que realmente se importam com as crianças de Gaza. Acho muito irônico você atacar uma grávida dizendo se importar tanto com as crianças. Lembre-se, é o mesmo homem e você já deve saber de quem falo. Quem estava de camiseta no evento do Turning Point USA primeiro, analisamos essas pessoas. Não deixando ele entrar, eles meio que bloquearam ele por um tempo. Mas ele estava usando a camiseta que dizia: "Deixa eles cozinharem, deixa eles cozinharem." Você vê o monstro dos biscoitos com vários biscoitos. Agora, isso pode parecer para você uma camiseta meio aleatória para se usar. Mas não, é muito intencional. Porque se você já assistiu Nick Fuentes, o que eu espero que a essa altura você não tenha feito. Ele costuma comparar judeus mortos no Holocausto a biscoitos, sendo assados em fornos, porque isso é menos cancelável e meio que faz você pensar, tipo, judeus sendo assados, crianças sendo assadas em fornos, isso é legítimo, é só como biscoitos com sabor de chocolate, são gotas de chocolate. Quem liga? O cara surge no Turning Fest com suéter e diz: "Deixa eles cozinharem." E ele está tirando fotos com todos os influenciadores de direita normais. E, sinceramente, é um pouco vergonhoso. É um pouco de mau gosto. Sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Acho que cada um faz o que quer, mas em certo ponto, pessoas desse movimento de direita woke, ou quem o defende. Temos visto isso frequentemente na Turning Point USA recentemente. É esse tipo de conversa de, sabe, liberdade é mais importante, a verdade é mais importante do que a unidade, e o debate é realmente interessante. Em algum momento, você precisará admitir: existem pessoas bem escrotas no nosso movimento que acreditam em coisas inaceitáveis? Tipo, são essas as pessoas que queremos representando o nosso movimento? Sim, sim, liberdade de expressão, blá, blá, blá. Mas ao criar um movimento nazista, talvez isso não deva ser tão tolerado. E, de novo, eu não acho que isso seja sobre judeus. Eu acho que isso é sobre, em vez de um movimento, elevar jovens homens, jovens mulheres, fazendo com que se sintam mais conectados à religião, à família e à contribuição. Você os torna odiosos, rancorosos e horríveis. Isso pode não ser uma medalha de honra, mesmo custando a liberdade de expressão. De novo, já falamos disso várias vezes. Não precisa remover alguém da plataforma, basta denunciar se discordar. Algo que quem defende a liberdade de expressão adora fazer. Como você deve ter notado, vamos assistir Myron Gaines, o único e inigualável. Acho que ele é somali, ou sudanês americano, cujo nome verdadeiro é algo como Abdul Fatima Hadimaullah. Fale para uma judia grávida que ela é gorda ou algo assim. Curta, comente, inscreva-se se ficou furiosa e assista até o fim. Precisamos de você aqui. Obrigada. Você é uma judia gorda pra caralho. Quem se importa com o nome do cara? O quê? Eu não sei do que você está falando. Você é gay. Espera, o quê? Espera, quem é esse? Aliás, a garota ao lado percebe que ele é o melhor. Já está conversando com o chão sobre isso, né? Você já, estragou tudo. Ah, eu estraguei tudo? Foi isso que você fez e agora você também está ferrado, né? Essa garota é uma judia gorda pra caramba. A gente sai logo da parada do cara. Que jeito, hein? O quê? Eu gosto de você. Você é muito vadia e gorda. Uma judia gorda pra caramba, também conhecida como uma mulher que deu todo o seu corpo e tudo o que ela é. Ele fala sobre trazer mais judeus ou apenas bebês ao mundo, como se só importasse aumentar o número de bebês. Quero saber como e por que ele tem o símbolo da Nike na camisa, e se a Nike vai se pronunciar. Também não sou totalmente contra essa busca constante dos judeus por oportunidades de apontar antissemitismo. Mas eu realmente acho que quando alguém normaliza esse tipo de moletom, isso é um problema. Myron Gaines notou que as pessoas não gostaram e agora está respondendo. Vamos assistir. Aliás, eu simplesmente ignorei totalmente o fato de que um homem negro adulto
falou com uma mulher grávida e a chamou de judia gorda do caralho. Eu simplesmente ignorei isso e estou desconsiderando. Mas espero que você esteja sentada na sua casa e esteja um pouco brava, um pouco irritada. Você percebe que esse gamer fala com milhões de jovens e acha isso normal e aceitável. Tem um problema com isso. Tem um problema com isso. Além do fato de que ele disse judeu, mesmo que ele só tenha chamado uma mulher grávida de uma mulher grávida gorda pra caramba. E me desculpe pela linguagem, mãe. Se você está assistindo isso, eu sinceramente lamento, mas se você vai chamar uma mulher grávida de uma mulher gorda pra caramba, você faz parte de um movimento conservador? Um movimento que por tantos anos se orgulhou de ideais de família e procriação? E ter filhos e construir nossas sociedades? Em que tipo de mundo isso acontece? Ok. O que acham? Comentem abaixo. Vou ler e talvez analisar alguns no próximo vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Você acha aceitável chamar uma grávida de muito gorda em algum momento? Todos esses judeus ficando malucos no Twitter, todos esses judeus ficando malucos no maldito Unfest, seja lá o que for, dane-se vocês, mano. Só quem entende sabe do que falo. Se quiser se indignar e dizer, meu Deus, isso é ofensivo, ninguém comentou nada. Quando esses judeus idiotas estavam lá dizendo, expulsem os muçulmanos do Unfest, ninguém falou nada. Quando Randy Fine disse, as ruas de Gaza estão cheias de sangue, as únicas pessoas que podem ser violentas e supremacistas são os judeus, se qualquer outra pessoa disser algo negativo sobre eles. Ai, antissemitismo é tão absurdo! Representantes eleitos dos Estados Unidos da América falam sobre matar crianças, mas se irritam com meu moletom. Vão se ferrar, seus desgraçados! Peço desculpas pela linguagem, mais uma vez. Eu provavelmente deveria colocar um aviso de gatilho no começo disso. Percebem a ironia? Ele está de novo justificando a própria raiva. Isso está errado com os judeus, porque eles estão machucando crianças em Gaza, por assim dizer. E ainda assim, milhões de crianças judias foram gaseadas, mortas, executadas e morreram de fome no Holocausto. E é isso que ele está defendendo. Agora, de novo, você não pode mencionar o Holocausto. Você não pode mencionar o Holocausto. Isso aconteceu há tantos anos. Eu vou mencionar o Holocausto. Não porque eu acho que preciso usá-lo como exemplo do que aconteceu, mas sim como um lembrete do fato de que é tão fácil, tão simples, tão descomplicado para você justificar e normalizar um tipo de ódio que permitiu que algo assim acontecesse. Mas a hipocrisia é simplesmente nojenta. Vocês só reconhecem aos palestinos o direito à terra deles, e por isso tudo isso ocorre. Para começar, é por causa daquela época, durante o Holocausto. Talvez os israelenses os tenham expulsado, blá blá blá. Você traz o contexto histórico para tudo isso o tempo todo. Você traz a defesa das crianças para tudo isso o tempo todo. E aí, você usa um moletom escrito. Deixa ele cozinhar. Vão se ferrar, de verdade, vão se ferrar. Vocês ficam aí bancando as vítimas. Meu touro tá no pescoço de vocês. Ficam chorando por besteira. Vão se ferrar, otários. Só narrativa de vítima, narrativa de vítima, narrativa de vítima. Vocês acabaram de cometer um genocídio. Não quero ouvir porcaria nenhuma, vão se ferrar. Os verdadeiros bebês decapitados foram os palestinos, não os judeus. Vocês mentiram sobre isso, falaram de estupros em massa e 1.200 de nós. Vários foram mortos pelo próprio Forças de Defesa de Israel de vocês, porque não se importam. Aliás, lembrem-se das alegações que ele faz sobre o que o Forças de Defesa de Israel fez. Como já dissemos várias vezes, se você quer entender um antissemita, eles costumam defender atos que cometeram, estupros, assassinatos, morte de crianças, verdadeiro genocídio. Ele está usando um moletom que apoia exatamente essas ações. A ironia agora? Eu, pessoalmente, se você tivesse me pedido para imaginar um cenário, eu teria dito para desconsiderar o moletom. Ele só quer atenção. Não façamos dele o principal assunto no Twitter. Minha opinião. Vamos simplesmente ignorá-lo pelo que ele é, bani-lo do Unfest e tentar buscar alguma consequência legal para isso mais tarde. Ok, mas não acho que isso merecia tanta atenção, embora esteja recebendo. Vamos apenas nos lembrar de que as coisas que ele está usando esse moletom para defender são justamente as coisas que esse moletom realmente representa. É chocante e é nojento. E, aliás, sim, talvez os muçulmanos devessem ter sido banidos, não queimados. Desculpe, foi um erro. Talvez os muçulmanos devessem ser banidos da Turning Point USA
porque os ideais islâmicos não se alinham em nada com os ideais de liberdade. Simplesmente não se alinham, e isso pode te magoar, aliás. Lembre-se, essa é uma streamer mirim, uma gamer mirim, é alguém que crianças pequenas assistem. Olhe como ele está falando, a linguagem, a nojeira dessa pessoa. É literalmente governar por qualquer meio necessário quando se trata de Israel. E se isso significa matar os próprios ou fazer falsas bandeiras, eles vão fazer isso mesmo. Beleza, a América acorda e eu sou o despertador com você, seu idiota. Foda-se vocês, sinceramente, foda-se vocês. Vocês querem sair por aí dizendo foda-se os muçulmanos, essas outras besteiras. Beleza, agora podemos ir lá e falar o mesmo pra vocês. Liberdade de expressão. Cara, vocês querem chorar e dizer que muçulmano é ruim. Islâmicos são. Islã é ruim. Muçulmanos são ruins. Foda-se Jesus Cristo, blá blá blá, vocês aí. Que tal essa? Aliás, se ele quer mostrar como o Islã é maravilhoso, não é? Ele não é encantador? Ele não é só uma representação encantadora do quê? Ser islamista ou muçulmano é apenas ser gentil. Uma pessoa que acredita em Deus e realmente apoia uma religião de paz. Isso é exatamente como o Islã realmente é. Pessoas por aí que não conseguem defender nada do que dizem, na verdade, estão sendo constantemente hipócritas em seus argumentos. Eles são violentos, são terríveis, são racistas, são horríveis. E eles fazem isso em nome de fazerem parte de uma religião que, portanto, justifica eles odiarem outra religião. Sabe, a ironia é que se o Islã fosse uma religião em que eles não incentivavam ativamente que pessoas assim estivessem na esfera pública, nem a jihad. Eu acho que haveria muita beleza que talvez pudéssemos discutir e conversar sobre. Infelizmente, essa beleza meio que fica escondida pelo fato de que eles vão lá fora e tentam matar pessoas. Eles acham esse comportamento justificável. Assim como na cultura alemã da era nazista, há muito o que apreciar nela. Era organizada, sistemática e entendia bem de manipulação da mídia. Infelizmente, não percebemos nem lembramos muito disso, por causa do extermínio em massa de pessoas ao redor do mundo e da Guerra Mundial, que levou à morte de milhões e milhões de pessoas, não só judeus. Desculpa, a gente esquecemos de olhar para a beleza. Se você quer que as pessoas olhem para a beleza, por que você mesma não dá o exemplo, ao invés de chamar uma mulher grávida de judia gorda e filha da mãe? Obrigada pela sua atenção a esse assunto.